Fala pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje vai ser muito massa, porque é uma aula de equilíbrio de corpos rígidos. A gente vai aprender nessa aula sobre o que é um corpo rígido e o que é um corpo flexível, o que é o equilíbrio de um corpo rígido, qual a importância dele nas estruturas, como a gente avalia esse equilíbrio com relação à hiperestaticidade das vigas, ver se a viga é isostática, hiperestática, hipostática. E no final a gente vai aprender a calcular as reações de apoio de uma viga isostática. Se você quer aprender um pouquinho sobre isso daí, então vem comigo. Roda a vinheta. Os objetivos da aula de hoje são entender como uma estrutura fica em equilíbrio estático, conhecer os tipos de estruturas com relação ao grau de hiperestaticidade e calcular as reações de apoio de uma estrutura isostática. Inicialmente, pessoal, é importante a gente compreender o conceito de corpo rígido e corpo flexível. Então, um corpo rígido é um corpo sólido que não se deforma sob a ação de forças. Então, é um elemento estrutural, certo? Que quando recebe a ação de forças, ele pode até se movimentar, mas ele não muda de forma, ele não deforma, tá? Isso é uma idealização, tá bom, pessoal? É apenas uma teoria. Na realidade, todos os corpos se deformam sob a ação de forças. Uns deformam mais, outros deformam menos. Como no nosso caso aqui, na disciplina de estabilidade ou de estruturas para técnicos em edificações, as nossas vigas vão deformar muito pouco sobre a ação de forças, a gente vai considerar que elas são corpos rígidos, ou seja, que elas não se deformam. Tá? Se elas fossem corpos flexíveis, que se deformam, como esse travesseiro aí, quando se aplica uma carga, ele se deforma, a deformação poderia afetar, né, se for uma deformação acentuada, essa deformação ela pode afetar o equilíbrio da estrutura. E como a gente está aqui buscando e estudando o equilíbrio, esse cálculo de equilíbrio vai ser feito sobre a configuração indeformada da estrutura. O que isso quer dizer? Que a gente vai calcular o equilíbrio das forças considerando a estrutura como um corpo rígido, considerando a estrutura na sua posição indeformada. Beleza? Então, para que aconteça, né, para que um corpo rígido esteja em equilíbrio no plano, né, ou seja, olhando só em duas dimensões aqui, como a gente está olhando nessa aula, né, ou no plano do papel, é necessário que o somatório de forças na direção x, ou seja, na direção horizontal, seja igual a zero. É necessário que o somatório de forças em y, ou seja, na direção vertical, seja igual a zero. E é necessário também que o somatório de momentos em torno de um ponto específico também seja igual a zero. Então, essas três equações têm que ser satisfeitas, certo, pessoal? As três têm que ser satisfeitas. Não adianta só satisfazer uma, não adianta só atender uma equação. As três equações têm que ser atendidas. Aí vocês podem perguntar, professor, mas se uma equação for atendida ou duas equações forem atendidas e uma só não for, a estrutura vai estar em equilíbrio? Não. A estrutura só vai estar em equilíbrio quando as três equações forem atendidas. E a gente vai usar elas para calcular esse equilíbrio e também para calcular as reações de apoio, fazendo com que esse equilíbrio esteja garantido. Tá? Então, antes da gente partir propriamente para o cálculo das reações de apoio, né, o cálculo do equilíbrio, a gente só vai relembrar aqui quais são as reações de apoio. Tá? Então, esse apoio aqui é o apoio de primeiro gênero ou de primeira ordem, então ele tem uma só reação, que é essa aqui, para cima. Esse apoio aqui é o apoio de segundo gênero ou de segunda ordem, ele tem duas reações, uma força na vertical e uma força na horizontal. E esse apoio aqui é o apoio de terceiro gênero ou de terceira ordem, que tem três reações, uma reação na vertical, uma reação na horizontal e uma reação de momento. Lembrando que esses apoios eles têm reações porque eles impedem o movimento da estrutura naquele sentido. Então, por exemplo, no caso do apoio de primeiro gênero, se você tem uma viga aqui, por exemplo, certo?
e você tem um apoio de primeiro gênero aqui, você está dizendo que você não vai deixar, você está dizendo que você não vai deixar com esse apoio, você não vai deixar essa estrutura descer. E aí, se ela tender a descer, você vai ter lá uma reação aqui nesse apoio, segurando ela, uma força contrária, né, à tendência de movimento da viga, uma força contrária que é a reação, impedindo essa viga de descer, tá? No caso do apoio de segundo gênero, quando você tem aqui, no mesmo caso de viga, um apoio de segundo gênero, né, você está impedindo essa viga de descer, ou seja, de andar na vertical, e também está impedindo ela de andar na horizontal, ou seja, se ela tiver uma tendência de andar na horizontal, você vai ter uma reação aqui no apoio, tá? Atuando na viga, que vai segurar essa viga na horizontal. Se ela quiser descer na vertical ou subir, independente do que seja, você vai ter uma reação aqui no apoio, segurando essa viga para ela não se mover na vertical. E por último aqui o vínculo de terceira ordem, além desses dois, é como se a viga, a sua viga, pessoal, tivesse presa, totalmente presa, com uma solda, vamos dizer assim, né? Tivesse totalmente presa aqui a alguma coisa. Então, ela nem deixa esse tipo de apoio ou de vinculação, nem deixa a viga subir, nem deixa a viga andar na horizontal e também não deixa, pessoal, não deixa de jeito nenhum essa viga rodar, tá? Ela não roda, ela fica travada ali. Então, por isso, esse impedimento de rotação gera a reação de momento, que é justamente o momento localizado ali naquele encontro, naquela vinculação entre os dois corpos. Então aí é só para a gente relembrar, né, um pouco da idealização dos apoios. Aqui eu trouxe exemplos, né, então aqui um rolete, né, verdadeiro aí na vida real, vamos dizer assim, né. Você veja que é igualzinho que está desenhado aqui, tá? Então ele só impede o movimento vertical da estrutura. A estrutura pode andar um pouquinho, né, na horizontal, certo? Se deslocar um pouquinho. Então ele só realmente impede aí o movimento vertical. Lógico que há uma certa restrição, certo, pessoal? Mas aqui para a nossa disciplina a gente consegue entender dessa maneira. Os apoios de segundo gênero, como eu falei, eles travam os movimentos verticais e horizontais, mas eles permitem rotação. Então tá aqui, ó, certo? Um apoiozão aí de uma ponte, tá? De segundo gênero, que permite a rotação sim e trava nas duas direções, certo? E aí, por fim, né, um apoio de terceiro gênero, né, vigas metálicas presas a uma grande parede de concreto aqui com vários parafusos. Então, essa ligação de parafusado ela impede os movimentos na vertical, na horizontal e também a rotação, certo? Então, esse aqui é um exemplo, tá, de engaste, que a gente chama, né? A gente, quando diz que uma viga tem um apoio do terceiro gênero, a gente diz que a viga está engastada, certo, pessoal? Engastada, certo? Então, uma viga engastada é uma viga presa a algo assim com um apoio de terceiro gênero, tá? Ou de terceira ordem. Então, entendidos os apoios e entendidos as reações que vamos ter, né, em cada tipo de apoio, agora a gente pode partir para entender o grau de hiperestaticidade das estruturas, certo? Então, por que é importante entender isso? Porque dependendo da forma que a viga estiver apoiada, ou dependendo da quantidade de apoios que ela tiver, pode ser que ela não seja uma viga segura. Ou seja, o que isso quer dizer? Pode ser que ela não garanta o seu próprio equilíbrio, né? Ou seja, o equilíbrio não vai acontecer. A viga pode sair da posição de equilíbrio e vir a cair, ceder, né? Causar acidentes, tá? Viga, treliças também, tá? Outros elementos estruturais. Então, é necessário que a gente entenda, primeiramente, o grau de hiperestaticidade das estruturas para que a gente consiga visualizar posteriormente o equilíbrio delas, tá? E, consequentemente, também calcular as reações de apoio. Então, inicialmente, a gente vai observar aqui essa primeira viga, tá? Então, a gente tem uma viga com dois apoios de primeiro gênero. Uma aqui à direita e uma à esquerda. Cada apoio do primeiro gênero tem uma reação, certo?
Cada apoiozinho aí de primeiro gênero tem uma reação. Esse aqui tem uma reação para cima e esse aqui uma reação para cima. Tá? Se a gente vier aqui, né, pegar essa viga e aplicar, pessoal, nessa viga uma força horizontal, vou até mudar de cor, essa cor aí tá meio... Se a gente aplicar aqui uma carga horizontal, ó, vem uma força de vento aqui, bater nessa viga, tem alguma coisa que pode segurar essa viga para essa força horizontal? Essa reação aqui, ó, essa reação aqui não segura, só segura na vertical. E essa aqui também só segura na vertical. Então, com essa força horizontal, a viga ia sair do lugar, ou seja, ela ia se movimentar, sair do equilíbrio, ela não ia ficar equilibrada. O que isso quer dizer? Que essa viga cai. Tá? Essa viga cai. Então ela não está em equilíbrio, ela não consegue ficar em equilíbrio. Mesmo que as forças sejam muito grandes, as reações sejam muito grandes, ela não consegue ficar em equilíbrio, porque os apoios dela não estão segurando a viga, não estão restringindo as movimentações corretas, né? Principalmente essa movimentação horizontal aí. Então essa viga é considerada hipostática, tá? Ou seja, os apoios não garantem o equilíbrio da estrutura. Outra forma da gente analisar isso, pessoal, é comparando o número de reações com o número de equações. Ah, professor, que equações são essas? Essas aqui do início, ó. 3 equações, ó. Uma equação, 2 equações, 3 equações. São 3 equações que a gente tem de equilíbrio. A gente vai comparar o número de reações que a viga tem com esse número de equações. Nesse primeiro exemplo, a gente tem quantas reações? A gente tem duas, ó. Essa aqui e essa aqui. Então a gente tem duas reações. E quantas equações a gente tem? A gente tem 3 equações. Então o número de reações é menor do que o número de equações. Toda vez que o número de reações for menor do que o número de equações, a viga vai ser hipostática. Tá? E aí você já sabe que o equilíbrio não está garantido, ou seja, a viga cai. Tá? Entendido? Então vamos analisar justamente por isso, né? Pelo número de reações e de equações. E também, de vez em quando, avaliar, né, se com alguma eventual carga poderia essa viga sair da posição de equilíbrio. Na situação de baixo, a gente tem 3 reações. Ó. Uma reação aqui e outra aqui. Por quê? Porque esse apoio aqui, ó, é de segundo gênero. Tá? Então ele tem 2 reações. Então a gente tem 3 reações nessa viga. Se vier agora a mesma carga horizontal, tem alguém que segure? Tem, professor. Tem alguém que segura. Quem é que segura? A reação horizontal desse apoio de segundo gênero. Então essa viga, ela pode estar em equilíbrio. E ela está se as forças, ela estará se as forças dela tiverem, as forças de reação dela tiverem magnitude suficiente, né, intensidade suficiente para resistir às cargas que ela vai sofrer, tá? Então toda vez que o número de reações for igual ao número de equações, ó, igual ao número de equações, a viga vai ser considerada isostática, certo? E por último, pessoal, certo? Vamos supor que tem uma outra viga aqui, ó, com 2 apoios de segundo gênero, tá? Mesma coisa vai acontecer, a carga vai ser aplicada, a viga vai conseguir resistir, só que nesse caso a gente tem um número de reações a mais, ó. A gente tem 4 reações e só 3 equações. Então, nesse caso, o número de reações é maior do que o número de equações. A gente tem reações a mais do que o que a viga precisa. E nesse caso, como é a mais, a viga fica considerada hiperestática. Ela está estática demais. Ela tem muitas reações para ajudar ela a resistir aos esforços e ficar em equilíbrio. Tá? Então, nesses casos, a viga, né, o elemento estrutural, tem um cálculo de reações um pouco diferente, tá? Então, nessa disciplina, a gente vai estudar apenas as vigas isostáticas, tá? Apenas o equilíbrio e as reações de apoio das vigas isostáticas, tá? As vigas hiperestáticas são calculadas, se vocês forem fazer os cursos de engenharia civil ou mecânica, vocês vão calcular, aprender a calcular estruturas hiperestáticas ou estudando aí por vocês a disciplina de análise estrutural 2 ou a disciplina de teoria das estruturas, tá? Então, só para a gente parar e pensar um pouquinho, né? Ó, essa estrutura aí que vocês estão vendo, certo, pessoal? 3 reações
3 equações. Ela é isostática? É, professor. O número de reações está igual ao número de equações. Será? E aquela forcinha horizontal? Se a forcinha horizontal aplicada aqui, ó, pá, quem é que segura? Ninguém segura, né? Por quê? Porque não tem nenhum apoio do segundo gênero aqui, ó. Então há uma tendência de movimento na direção horizontal. Ou seja, os apoios não garantem o equilíbrio da estrutura. Então essa estrutura não é isostática. Essa estrutura é hipostática. Está aqui, ó, certo? Hipostática. Então, nesses casos é bom prestar atenção, tá, pessoal? Tem casos em que vai ter 3 reações, vai ter um número de reações igual ao número de equações, mas a viga vai ser hipostática. Tá? Então prestem atenção nisso aí, principalmente em problemas tridimensionais, tá, pessoal? Problemas tridimensionais a gente não vai chegar a ver aqui na disciplina, né? Porque o foco é para o curso técnico, mas no futuro, se vocês se depararem com problemas tridimensionais, é importante sempre observar essa tendência de movimento, se todos os apoios realmente vão ser capazes, né, de garantir o equilíbrio da estrutura. Então agora, pessoal, a gente vai fazer esse exemplo 1. Então, vamos calcular as reações de apoio dessa viga biapoiada. Tem um apoio aqui do lado esquerdo de segundo gênero e um apoio de primeiro gênero do lado direito. E uma carga de 8 kN que está bem no meio da viga, né, a 5 metros, dessa viga de 10 metros. Então, vamos calcular as reações de apoio, ou seja, calcular o valor das forças de reação para garantir o equilíbrio dessa viga aí. Então vamos para o quadro. Então, certo, pessoal, vocês estão conseguindo visualizar aí a viga, certo? Com a carga de 8 kN bem no meio dela. Então, o que a gente vai fazer aí é aplicar aquelas equações de equilíbrio. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer aí ao visualizar essa viga é desenhar as reações de apoio, tá? Então, vou desenhar as reações aqui na cor roxa, tá? Então, eu vou ter uma força aqui de reação vertical no primeiro apoio, tá? E uma força de reação horizontal também, tendo em vista que ele é um apoio de segundo gênero, tá? E vou ter uma outra força de reação vertical aqui nesse segundo apoio, certo? Nesse segundo apoio eu vou ter outra força de reação, já que ele é um apoio de segundo gênero. Então eu vou chamar essa força de reação aqui do primeiro apoio de HA, tá? Horizontal no ponto A. Vou chamar essa força aqui, ó, vertical de VA, tá? Vertical no ponto A. E vou chamar essa outra aqui de VB, vertical no ponto B. Então são essas as reações, tá? Só dei nomes a elas para ficar mais fácil da gente conseguir calcular, tá? Então, agora vamos aplicar as fórmulas, né, que a gente aprendeu no início da aula. Então, a primeira fórmula que a gente vai aplicar é o somatório de forças em x igual a zero, que era aquela primeira formulinha, né? Somatório de forças em x igual a zero. Tem forças aí na nossa viga, olhando a viga toda, certo? Olhando a viga toda. Considerando as forças mesmo que estão aplicando na viga e as reações. Tem forças na direção x, ou seja, na direção horizontal? Tem, né, pessoal? Tem HA, né? Tem HA. Tem mais alguma outra força? Aí. Tem mais alguma outra força horizontal? Não tem. Então a única força que eu tenho é HA. Então vai ficar HA igual a zero. Só tem HA, só tem E. Bem, então o valor da primeira reação já encontrou. HA igual a zero. Ah, professor, vai ser sempre assim? Não. Só foi assim porque só tem força vertical. Se tivesse uma força horizontal aqui, HA ia ser diferente de zero. Tá? Agora vamos para a segunda fórmula, né, que é o somatório de forças em y igual a zero. Ou seja, na direção vertical. Né? Y na direção vertical. Certo? Tem forças na direção vertical aqui nessa viga? Tem.
Então eu vou só colocando elas e somando. Lembrando que vou considerar o sentido da força para cima positivo e o sentido da força para baixo negativo, tá? Então, vamos lá. Vamos sempre da esquerda para a direita, olhando todas as forças. Então, a primeira força que a gente tem é VA. Então, eu vou aqui e escrevo VA. Ela está para cima ou para baixo? Está para cima, então é positivo. Certo? Mais VA. Depois, 8. Então, menos 8. Então, VA menos 8 e VB, que é a última força, né, daqui da viga, que está para cima, então mais VB. Igual a 0, que é da equação. Certo? A equação não é igual a 0, né? Então, foi mais VA, porque VA está para cima, menos 8, porque 8 está para baixo, e mais VB, VB está para cima. Dá para encontrar o valor de VA ou o valor de VB com essa equação? Não dá. Não dá. Porque a gente tem duas incógnitas, ó, VA e VB. Certo? Então não vai dar. A gente só pode deixar os números de um lado e as letras do outro. Então vamos fazer isso. VA mais VB igual a 8. Ó, perceba que o 8 estava aqui negativo, ele passou para o outro lado do sinal, ficou positivo. Então a gente vai ficar guardado com essa equação aqui, ó. Vamos deixar ela guardada, certo, pessoal? Guarda ela no bolso aí, certo? Deixa ela guardadinha aí, ó, certo? Essa equação, porque a gente vai dar um jeito de resolver ela depois, tá? Vamos agora para a terceira e última equação, o somatório de momentos em torno de um ponto igual a 0, tá? Então, somatório de momentos em torno de um ponto, eu vou escolher o ponto A, certo? Então, eu vou botar em torno do ponto A igual a 0. Vou explicar isso para vocês agora, tá? Eu vou escolher o ponto A quase sempre nos meus cálculos. Por quê? Porque é o ponto mais à esquerda da viga, né? Então, esse ponto aqui onde está o apoio, tá? Esse pontinho aqui onde está o apoio é o ponto A, tá? Por que eu preciso escolher um ponto para calcular o momento? Porque todo momento é sempre em relação a um ponto. Porque eu preciso pegar as distâncias entre esse ponto e a força, certo? Então, eu vou sempre escolher um ponto da viga. Pode ser qualquer um, pessoal, certo? Qualquer um. Eu acho mais fácil sempre escolher o ponto A, que é o ponto que está mais à esquerda, tá? Mas pode ser outro ponto, qualquer ponto que esteja na viga. Outro fator que me faz escolher o ponto A é porque a força VA está em cima do ponto. Ó. Veja que, lembra da nossa aula? A linha de ação da força VA está passando pelo ponto. Ou seja, não tem distância entre a força VA e o ponto. E ela não vai gerar momento. Então, eu já vou conseguir, fazendo isso, fazer o cálculo e encontrar o valor de VB. Tá? Certo? Então, também por isso que eu uso o ponto A como o ponto do momento. Tá? Certo? Além disso, né, além de escolher o ponto, a segunda coisa que eu vou fazer é definir um sentido positivo. O meu sentido positivo vai ser esse, certo, pessoal? Esse sentido aí, ó. Tá? Esse sentido aí. Horário. Tá? Sentido horário vai ser positivo. Então, todos os momentos que tiverem sentido horário, você pode fazer pela regra da mão direita, né? Usa a sua mão direita, se fizer aí o movimento com a sua mão direita, como a gente viu na aula de momento, a aula vai estar aqui em cima agora, né? Se você não assistiu, assista a aula de momento, tá? A aula 4, ela vai estar aqui em cima agora. Se você fizer pela sua regra da mão direita aí o movimento com a sua mão, tá? Você vai ver que o seu polegar está apontando para o plano, para o papel, né, ou para a tela do seu celular. Não está apontando para você. Então, toda vez que o seu polegar estiver apontando para a tela, não estiver apontando para você, o sentido é horário. Se ele estiver apontando para você, o sentido é anti-horário. Então, todo momento que tiver sentido horário, tá, vai ser positivo. Então, vamos lá, vamos começar a calcular. Eu vou olhar todas as forças, tá, pessoal? Força por força. Então, a primeira força HA
ela está em cima do ponto. Então, não gera momento. É zero. Tá? Então, mesmo assim, eu vou anotar aqui, tá, pessoal? Mesmo assim, eu vou anotar. Então, eu vou dizer que HA vezes zero. Tá? Vezes zero. Beleza? Certo? HA vezes zero. Por quê? Porque não tem distância. A distância é zero. Mais VA tem distância? Também não. VA vezes zero. Tá? HA vezes zero mais VA vezes zero. Por quê? Porque não tem distância. Entre a força HA e o ponto, a distância é zero. Entre a força VA e o ponto, a distância é zero. Lembre que momento é força vezes distância. E essa distância tem que ser perpendicular à força, perpendicular ao plano à linha de ação da força. Tá? Vamos agora para a força de 8. Tá? Tem distância entre a força de 8 e o ponto? Tem. O plano de ação da força. O plano de ação da força, ó, passa aqui, ó. Tá? Passa aqui, ó. Certo? Então, essa distância aqui, ó, de 5 metros, que está aqui desenhada aqui em cima, ela é perpendicular ao plano de ação da força. Tá? Então, toda vez que a força estiver perpendicular à viga, já vai ser perpendicular. Então, você já pode pegar essa sacada, ó. Força perpendicular à viga, distância já vai ser perpendicular. Então, é só você vir direto aqui, ó. Certo? Qual é o momento que a força de 8 faz em torno do ponto A? Como é a tendência de giro, pessoal? Como é a tendência de giro aí, ó? Vou fazer de azulzinho. A força tá aqui, ó. Ó o giro aqui, ó. Pum, pra lá, ó. Certo? Faça aí o giro com a sua mão, o movimento da sua mão rodando. Certo? O seu dedo aponta para a tela do seu celular ou do seu computador ou aponta para você? Aponta para a tela. Então, se aponta para a tela, é positivo. Tá? Então, 8 vezes 5, que é a distância. Tá? Agora vamos para VB. Tá? VB. Vamos para VB. VB causa momento em torno do ponto A? Causa. Olha a distância zona aqui. Ó. Daqui até aqui. Ó. É os 10 metros da viga. E a força está perpendicular. Ó. Certo? A distância. Então vai ser a força, que é VB, vezes a distância. E o sentido? Vamos ver o sentido? Agora, ó, a força está para lá, ó o giro. Ó. Tchum, certo? Sentido contrário, faça com sua mão direita, ó, girando, ó, tum, tá apontando para você. Se está apontando para você, é negativo, porque está no contrário do sentido que eu estipulei. Então, VB vezes 10 metros. Tá? Show de bola? Igual a zero. Tá? Então vamos organizar aqui as coisas agora. Quem foi que ficou? Aqui é 0, sai. Aqui é 0, sai. Fica 8 vezes 5, que é 40, menos VB vezes 10. Vou botar aqui 10 VB, né? A gente faz assim, igual a zero. Vou passar as letras para um lado, os números para o outro. Então fica 40 igual a 10 VB, certo? E aí vou isolar VB, VB igual a divisãozinha 40 dividido por 10. Então VB aí vai ser igual a VB aí vai ser igual a 4 quilonewtons. Lembrar sempre da unidade, certo, pessoal? Sempre lembrar da unidade. Se a unidade da força aqui é quilonewtons, a unidade de VB é também quilonewtons. Vou botar aqui, dar só uma... fazer um retângulozinho aqui, ó, para dizer que encontramos o valor de VB. Tá? Agora está faltando o quê? Achar VA. O que é que eu vou fazer? Vou pegar o valor de VB e substituir aqui, ó, tum, nessa equação. Vamos substituir? Certo? Se eu pegar VB e substituir aqui, vai ficar como? Vai
ficar assim, ó. VA mais VB é quanto? 4 igual a 8. Não é assim? Certo? Então só peguei o valor de VB e trouxe para cá. VA igual a 8 menos 4. VA igual a 4 kN também. Beleza? Fácil, né? Rapaz, foi fácil demais. VA igual a 4, VB igual a 4. Ah, professor, deu igual. Vai sempre ser igual? Não. Por que deu igual nesse caso? Vamos avaliar aqui, ó. A força de 8, a força vale 8, né? E ela está bem no meio da viga. E eu tenho uma reação de um lado e uma reação do outro. Se uma reação de um lado deu 4 e a outra deu 4, 4 mais 4, 8. Tá certo, é equilíbrio. Somatório das forças igual a 0. Como ela está bem na metade, foi 4 para um lado e 4 para o outro. Se essa força de 8 viesse se aproximando do apoio esquerdo, o valor da reação de apoio de VA vai ser maior e o de VB menor. Se essa força estiver em cima do apoio, VA vai ser igual a 8. Do mesmo jeito vai acontecer o contrário. Se essa força de 8 for se aproximando de VB, VB vai aumentando e VA vai diminuindo. Se a força de 8 ficar em cima do apoio, VB vai ser igual a 8 e VA vai ser 0. Então, veja como tem lógica no cálculo das reações de apoio das vigas. Então, isso aqui é uma situação como se tivesse uma carga de algum peso, algum móvel, alguma coisa, de 8 kN, e a viga estivesse transmitindo 4 kN para um pilar e 4 kN para outro pilar. Entendido, pessoal? Então, é isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Se você gostou, deixa o curtir aqui embaixo, que ajuda muito a gente. E se inscreve no canal para ficar sempre acompanhando os novos vídeos que vão sair. Se você quer aprender um pouquinho mais sobre estruturas, sobre execução de obras ou até sobre patologias, dá uma olhada nos outros vídeos que a gente tem aqui no canal, que pode te ajudar muito a compreender mais sobre esse mundo da engenharia civil. Então espero você aqui nas próximas aulas. Um grande abraço e até mais!